Olá, neste vídeo eu quero compartilhar com você algumas dicas para estruturar e formatar tabelas no Word do jeito mais fácil possível. Como mesclar células, colorir, posicionar o texto, deixando tudo com aparência profissional. O primeiro passo é verificar quantas colunas e linhas você deverá informar ao Word para inserção no documento. Neste caso, a tabela dispõe de 4 colunas por 8 linhas. Para uma inserção de uma tabela como esta, vá ao menu Inserir. Em seguida, clique em Tabela e selecione uma tabela 4 por 8, ou seja, 4 colunas por 8 linhas. Se fosse necessário inserir mais de 8 linhas, existem aqui duas opções. Primeiro, selecionar a opção Inserir tabelas e informar o número de colunas e linhas. Caso necessário acrescentar novas linhas, o método mais simples é clicar na última célula da tabela e em seguida ficar pressionando continuamente a tecla Tab. Desta forma, inserindo novas linhas na sua tabela. Inserida a estrutura da tabela no documento, o próximo passo é verificar se existem mesclas na tabela. Se a gente vai seguir este exemplo que está aqui, observamos que existe uma mescla nesta posição, outra mescla nesta posição aqui e outra mescla também nesta posição. Como que essas mesclas foram feitas? Muito simples. Observe que esta mescla está disposta aqui na quarta linha, da segunda à quarta coluna. Então, eu informo o Word a posição que eu quero fazer a mescla, ou seja, aqui na quarta linha, da segunda à quarta coluna, veja que está aqui na mesma posição, e para que eu possa juntar essas células, transformando-as em uma só, após selecionadas, clico com o botão direito e em seguida seleciono a opção Mesclar células, simples assim. Veja que as células foram unificadas. Da mesma forma, eu farei aqui na penúltima linha, nesta posição aqui, botão direito, Mesclar células, e na última linha, da mesma forma, seleciono o intervalo de células que eu quero juntar, botão direito, Mesclar células, e está feito. Próxima dica: como definir a cor da célula, ou seja, o que o Word define como sombreamento. Neste caso, a tabela apresenta na primeira linha a cor laranja e nas células mescladas, na cor cinza. Para a aplicação de cor no fundo da célula, definindo o sombreamento, basta indicar para o Word quais células você queira colorir. No caso aqui, nós vamos selecionar a primeira linha, conforme o exemplo, e dentro do menu Design da tabela, clique em Sombreamento e defina uma cor de sua preferência. O mesmo para as células mescladas, seguindo o exemplo em tela. Para selecionar células de lugares distintos da tabela, mantenha pressionada a tecla Ctrl, assim você consegue selecionar células individualmente, deste jeito aqui. Feito isso, da mesma forma, vá em Sombreamento dentro de Design da tabela e escolha a cor de sua preferência. Próxima dica: como posicionar o texto exatamente no centro da célula. Observe que no modelo, o texto está disposto exatamente no centro da célula. Se eu quiser posicionar o texto exatamente conforme esse modelo, ou seja, com o texto exatamente no meio da célula aqui, eu vou até deixar aqui mais esticado, para que a gente possa aqui observar melhor como que vai ficar a disposição desse texto na tabela. Seleciono as células da tabela e em seguida, dentro do menu Layout das ferramentas da tabela, dentro do grupo Alinhamento, seleciono a seguinte opção: Centralizar, centralizando o texto horizontal e verticalmente dentro da célula. Ao selecionar esta opção, observe que o texto fica exatamente no meio da célula, dando um efeito estético ainda melhor. Outra dica: se necessário mudar a espessura ou até mesmo omitir alguma linha da grade da tabela, vamos utilizar uma ferramenta muito simples no Word. No menu Design da tabela, dentro do grupo Bordas, selecione a opção de pincel de borda.
Qual a utilidade desta ferramenta? Possibilitar que você possa mudar, por exemplo, a espessura ou tipo de borda de uma maneira muito simples, como se fosse um contorno com canetinha mesmo. Por exemplo, caso você queira alterar a espessura ou cor de alguma linha de grade em algum ponto específico da tabela. Vamos supor que eu queira usar aqui uma linha mais espessa na borda de fora da tabela. Para isso, vá ao menu Design da tabela e selecione o pincel de borda. Observe que quando você fizer a seleção desta ferramenta no Word, o seu cursor do mouse se transforma em uma espécie de caneta. Ao escolher o estilo de borda ou a espessura da borda aqui, por exemplo, vou escolher aqui uma borda de 3 pontos. Basta eu contornar na linha a qual eu queira mudar a espessura e esta linha aí automaticamente terá a nova espessura conforme você especifique. Veja, digamos que eu queira utilizar uma borda estilizada e com uma cor diferente, por exemplo, aqui azul escuro. Da mesma forma, faço o contorno e observe que as linhas apresentam a característica que você selecionou dentro das opções do grupo Bordas, do design da tabela. Muito simples, não? Através dessa opção é possível também omitir algumas linhas. Então imagine que você queira estruturar uma tabela que não tenha as linhas verticais neste caso. Basta escolher a opção sem borda e ir percorrendo com o mouse nas linhas que você queira omitir na impressão da tabela. Vou pressionar aqui Ctrl P, que é o comando para impressão. Observe que se eu fosse imprimir essa tabela, na impressão não sairiam as linhas verticais. Veja que interessante. Há pouco mostrei como fazer uma mescla de várias células em uma tabela. Mas se eu precisasse fazer o contrário, ou seja, dividir as células, vamos imaginar que, por exemplo, aqui nesta célula que eu mesclei, transformei 3 células em uma só. Eu quisesse voltar a dividi-las em 3 partes. Para isto, seleciono a célula mesclada ou qualquer célula em uma tabela. Clico com o botão direito e em seguida seleciono a opção Dividir células. Aqui eu seleciono o número de colunas ou linhas que eu queira transformar uma célula em várias, por exemplo. Então eu quero transformar esta célula em outras 3 aqui. Então informo 3 colunas, observe o resultado. Clique em OK e ele voltou aqui a ter 3 colunas. Espero que estas dicas tenham sido úteis à sua aprendizagem. Se você gostou das dicas, larga o like para fortalecer e se ainda não está inscrito, considere fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube, aumentando a relevância deste e de outros tópicos abordados aqui no canal, certo?